Então, pessoal, para fechar, a fase M nós temos a prófase, mitose é só prófase, meiose é prófase 1. Lá, depois, nós temos a metáfase. Lá na meiose a gente chama metáfase 1. Depois a gente vem a anáfase, que na meiose é a anáfase 1. Depois a telófase, que é a última etapa da mitose. Só que na meiose a gente chama de telófase 1. E depois disso aqui, que houve a formação de 2 células em cada, tanto na mitose quanto na meiose, a diferença é que a meiose tem a metade de cromossomos da célula-mãe, a gente vem para a meiose 2, que acontece as mesmas fases. Prófase, metáfase, anáfase e telófase, tá? Então, o que é que acontece lá na meiose e na prófase? Que eu não coloquei aqui no desenho, mas aí o desenho na prófase da meiose é que os cromossomos, eles estão condensados, tá, gente? Não tem mais homólogo, então não acontece mais aquele de pareamento de homólogo, tá, gente? Não existe mais cromossomo homólogo, porque eles foram separados. O objetivo da meiose 1 é separar esses cromossomos homólogos, tá? Separou os homólogos, vai um para cada célula. E o objetivo da meiose 2 é separar as cromátides irmãs desses cromossomos, tá? Que os cromossomos eles estão duplicados, então vamos quebrar eles no meio agora na metáfase 2, tá? Na meiose 2. Então lá na metáfase 2, o que é que acontece na metáfase 2? Cromossomos organizados na placa equatorial. Do mesmo jeitinho que é característica da metáfase 1, a metáfase 2 eles estarão organizados na placa equatorial. A diferença é que lá na metáfase 1 eram os homólogos, aqui no 2 não. E lembrando que aqui, ó, vocês estão vendo que a metáfase, eu vou mostrar 2 células ao mesmo tempo, né? No final a gente terá 4. Isso está acontecendo em 2 células ao mesmo tempo. Então, lá na anáfase 2 da meiose, o que é que acontece? Acontece a separação das cromátides irmãs. Exatamente isso, ó. Houve separação, elas estavam bonitinhas, ó, organizadinhas aqui as irmãs, e na anáfase 2 elas foram separadas, 2 células simultâneas. E lá na telófase, gente, a gente vai ter aqui, ó, 4 células, formação de 4 células, cada uma com a metade de cromossomos da célula-mãe. A célula-mãe tinha 2, ó, aqui a célula-mãe no início, aqui essa imagem ela representa aqui, ó, o início da intérfase. Se eu fosse perguntar para vocês, essa imagem aqui, ó, que eu estou circulando aqui com o mouse, ela seria que fase da intérfase? Que fase? O cromossomo não está duplicado, então seria a G1 da intérfase. Essa daqui, que imagem seria essa? Aqui já os cromossomos já estão duplicados, estão condensados, então aqui já seria a prófase. Estão organizados na placa equatorial, ó. Aqui já seria a metáfase. Já houve a separação deles todinho aqui, ó, já seria a telófase, tá, gente? E aqui a meiose 2, ó, lá no final da telófase a gente vai ter 4 células e cada uma vai ter a metade do número de cromossomos da célula-mãe, que aqui tem 2, aqui no final, cada célula-mãe, cada célula-filha vai ter a possuir apenas a metade do número de cromossomos da célula-mãe, tá, pessoal? Aqui eu coloquei essa imagem aqui para vocês prestarem bem atenção. É que, olha que bonitinho aqui, a gente pode ver que está acontecendo a divisão em vários tipos de células, tá? E vamos ver se vocês conseguem identificar. Por exemplo, aqui, que fase seria essa aqui, ó? Vejam só, vamos ver se vocês entenderam. Se o que é metáfase, se é prófase, se é anáfase. Aqui, gente, eu tenho o finalzinho, aqui já teria acontecido a telófase, tá? Já seria o finalzinho, teria a formação de 2 células, ó. Aqui já é a telófase, já estão ficando todos desemparelhados. Aqui já é o final mesmo da telófase, ó, já se formou o núcleo, ó. Aqui, ó, estão vendo que eles estão organizados bem no meio? Aqui seria a metáfase, na metade. Aqui eles estão quaisquer também metáfase, eu acho que um pouquinho para anáfase, porque eles já estão sendo puxados, ó. Aqui praticamente acho que é o final da anáfase aqui, não é nem telófase. Final, aqui seria telófase, ó. Porque aqui já se formou o núcleo, ó, bonitinho, já separou as duas, então aqui seria telófase. Aqui eu acho que seria anáfase, o momento que puxou, ó, seria anáfase. E aqui a metáfase, ó. Aqui intérfase, essa célula aqui tá condensado, tá durinho, prófase, provavelmente prófase, tá? Então, só olhando aqui para a imagem, a gente consegue identificar alguma coisa, tá? Primeira questão, vamos ver. Ó, vejam só. Praticamente todas as questões aqui, gente, elas virão com figuras para vocês identificarem. Então, vejam só. Das Grandes Rios.
O esquema 1 e 2 mostrados representam estágios funcionais do núcleo celular e estão relacionados com a divisão celular. Eles nos permitem afirmar que, vamos observar 1 e 2, ó. Eu tenho aqui o 1, ó. A célula estava nesse estágio aqui e passou para cá, tá? Observem direitinho, ó, a célula tem 2 cromossomos apenas, tá? E aqui eu tenho aqui no 2, ó, cromossomos iguais entre si, ó, eu tenho cromossomos homólogos. E aqui na 2, houve aqui, ó, separação de cromossomos homólogos. Então, o objetivo dessas questões é vocês identificar que fase é essa. Aqui houve separação das cromátides irmãs. Qual é o nome da fase que acontece a separação das cromátides irmãs? Vocês têm que saber disso. A separação das cromátides irmãs acontece só na mitose? Acontece na meiose também? Será que acontece na meiose 2? Ou é na 1? O que acontece em qual? Então, vocês têm que saber disso, tá, gente? Tem dúvida? Volta lá para os desenhos, tá? Volta lá para o desenho para ver o que acontece em cada um. Vejam só. Vamos analisar agora, né? Ó, eles nos permitem afirmar que, vejam só, o processo 1 ocorre na mitose e o processo 2 ocorre na meiose. Será que está certo isso? 1 acontece na mitose, separação de cromátides irmãs. Isso acontece na mitose? Aqui é metáfase, ó, tá vendo? Eles estão organizados na placa equatorial, metáfase. Separação de cromátides irmãs acontece na mitose, tá correto? Sim. E o 2? Ocorre na meiose? Peraí, é aqui o primeiro. 1 ocorre na mitose e o processo 2 na meiose. O 2 acontece na meiose, ó, pareamento de cromossomos homólogos na placa equatorial. Isso só acontece na meiose, tá, gente? Então, tá correto. 1 acontece na mitose e 2 na meiose. Correto. E tem 1 está correto. Vamos para o 2. Tanto o processo 1 quanto o 2 ocorrem na meiose, enquanto o processo 2 não se encontra na mitose. Será que isso é certo? Ó, tanto 1 quanto 2 acontece na meiose. Vamos lembrar? Vamos lá. O 2 a gente já sabe que acontece na meiose, mas esse evento aqui, será que acontece na meiose? Será? Que evento é esse? Organização na placa equatorial e depois separação das cromátides irmãs. Acontece na meiose, sim, e é exatamente aqui, ó. Na meiose, na anáfase 2, ó. Metáfase 2, tá vendo, gente, ó? Eles estão organizados na placa equatorial e aí depois separação das cromátides irmãs. Acontece tanto na mitose quanto na meiose. Então o item 2 também está correto. Por quê? Porque o 2, ele não se encontra na mitose. Isso aqui jamais aconteceria na mitose, porque na mitose não existe pareamento de homólogo. Não existe isso na mitose. Então o item 2 também está correto. 1 e 2 correto, já elimina a letra A. Elimina B, elimina a C, elimina a E também. Porque a gente já sabe que 1 e 2 está correto, então só pode ser a letra D. Vamos ver, o 3 está dizendo que o 2 ocorre tanto na meiose quanto na mitose. Errado, o 3. Acabou de dizer, o 1 e o 2 ocorre tanto na meiose quanto na mitose. O 2 só acontece na meiose, não acontece na mitose. Então, a alternativa correta, letra D, tá bom, gente? 1 e 2 estão corretos, tá certo? Por isso que eu queria que vocês aprendessem a desenhar a mitose. Depois eu vou ensinar vocês um esqueminha como vocês desenhar, tá? Nem que eu faça lá o desenho e vou mostrando aqui a vocês. Que eu não tô... Essa aula geralmente eu faço no quadro. A gente faz no quadro lá, desenhando juntos. Como a gente tá distante, eu vou ter que... Ih, tá chovendo. Eu vou ter que dar algum jeito aqui de mostrar a vocês como é que desenha, tá certo? Então vejam só o 2. Como é que acontece o 2 aqui? A figura 2. A figura 2 representa o ciclo celular e um diagrama da duração das diferentes etapas desse ciclo em determinadas células. Então, a gente tem aqui, vamos lá, tempo em horas. Aqui tem o tempo em horas de cada ciclo. G1 dura em média 2 horas e meia, o S 6 horas e meia, G2 dura entre... Não, aqui entre 3, tá certo. Não, peraí, gente. Tá certo. Ah, gente, deu tempo. Deixa eu fechar. Porque já deu tempo, senão o vídeo fica muito grande. Deixa eu fechar. Próximo vídeo a gente faz essa questão.